Olá, eu me chamo Gabriela Eu me chamo Denise. e hoje nós vamos falar sobre as nossas pesquisas acerca de gênero e violência na literatura brasileira contemporânea. Essa pesquisa faz parte do projeto Transnacionalidades, Literatura Brasileira Contemporânea e Tradução, do IFRS Campus Canoas, e teve como base para a seleção das autoras escolhidas uma pesquisa realizada por ele no ano anterior. Com isso, essa surge como uma forma de investigar como a literatura brasileira contemporânea retrata o feminino em suas narrativas. Esse projeto realiza o estudo do sistema literário brasileiro contemporâneo pela conexão entre autor, obra, tradutor e público leitor. Com isso, fomenta-se a plataforma British Button, que é uma base de dados criada pelo projeto em 2016, que contém todas as obras brasileiras que foram traduzidas para a língua inglesa. Em 2019, realizou-se a coleta e análise de dados sobre autores e obras que venceram prêmios literários de abrangência nacional e internacional, e com isso desenvolveu-se um estudo que relacionasse os dados sobre literatura brasileira em tradução para a língua inglesa e prêmios literários, dessa forma percebendo o status da literatura brasileira em relação à internacionalização e percebendo também as demandas existentes. Por meio dessa análise, notou-se que o alcance dos prêmios literários é predominantemente masculino. Assim, percebemos como a desigualdade aumenta quando se referimos a mulheres premiadas e traduzidas para a língua inglesa, percebendo assim a necessidade de valorização das obras produzidas por mulheres. Assim, percebemos que em 2020 esse estudo deveria ter um enfoque maior nas produções de mulheres, pensando assim no conceito de literatura menorizante, que pode ser colocado como na esteira dos conceitos de tradução menorizante de Venuti, onde se aborda a desproporcionalidade entre obras da língua inglesa traduzidas para outros idiomas e obras desses outros idiomas traduzidos para a língua inglesa. Então, como referencial teórico, utilizamos o artigo Desafios Decoloniais hoje, do Walter Mignolo, no qual este diz que a decolonialidade não consiste em um novo universal que se apresenta como verdadeiro, superando todos os previamente existentes. Trata-se antes de uma outra opção. Apresentando-se como opção, o decolonial abre um novo modo de pensar que se desvincula das cronologias construídas pelas novas epistemes ou paradigmas, moderno, pós-moderno, altermoderno, ciência newtoniana, teoria quântica, teoria da relatividade, etc. Outra referência utilizada foi o artigo Objectification Theory: Towards Understanding Women's Lived Experiences and Mental Health Risks, de Frederickson Roberts, no qual estes caracterizam a objetificação sexual como a experiência de ser tratado como um corpo ou partes desse, sendo determinado pelo seu uso e consumo pelos outros. Esse estudo tem por objetivo investigar a maneira pela qual a literatura brasileira contemporânea retrata a violência de gênero e suas repercussões em suas narrativas, e assim refletir acerca da violência em personagens femininas. Dessa forma, foram realizadas duas pesquisas qualitativas com abordagem bibliográfica, contando com as etapas de estudo teórico-crítico sobre gênero e violência e análise literária das obras Enfim Imperatriz e Enterre Seus Mortos. Uma das obras escolhidas foi Enfim Imperatriz, da escritora brasileira Maria Fernanda Elias Magno e ganhadora do Prêmio Jabuti no ano de 2018. A obra traz à tona múltiplas vivências, alinhadas a críticas sociais que permeiam as histórias contadas, assim criando todo um contexto político-social da narrativa. A análise da obra de contos foi dividida em duas etapas. A primeira percebeu como a autora traz a presença do feminino por meio dos papéis de narrador e protagonista, sendo que dos 17 contos, 11 são protagonizados por mulheres e 7 são narrados por mulheres. Essa etapa também percebe o uso dos espaços como mecanismo de auto-identificação e representatividade. Já a segunda analisa as obras Vivi Maputo e Geni a fim de perceber como elas representam a violência de gênero e a objetificação sexual do feminino. O conto Vive Maputo tem como narradora e protagonista uma frentista que lê no jornal uma notícia sobre um estupro seguido de um feminicídio de uma gasolineira na cidade de Maputo e percebe-se como igual a ela. Esse conto aborda não somente a objetificação da mulher, mas também a representação do corpo negro como alvo de violência e sua sexualização. Ele também retrata a globalização da violência contra a mulher, tendo em vista a distância espacial entre a cidade do Rio de Janeiro e de Maputo, a capital de Moçambique. Já o conto Geni, uma releitura da música Geni Zeppelin de Chico Buarque, conta a história de Geni, uma prostituta que faz aniversário no mês de dezembro e por isso não trabalha nesse mês. Durante a história, um homem de negócios chega na cidade no mês de dezembro, buscando ser atendido por ela e promete fazer grandes reformas na cidade, caso seja. Ela recusa repetidamente, e com isso a cidade inteira decide invadir sua casa e coletivamente violentá-la. Esse conto demonstra, além da objetificação extrema do corpo feminino,
uma perspectiva decolonial, ao se pensar em uma profissão extremamente subalternizada que é a prostituição e trazê-la ao centro do debate. A outra obra escolhida foi o romance Enterre Seus Mortos, de Ana Paula Maia, buscando-se investigar a violência corporificada, a fim de pensar nos diferentes níveis de violência sofrida pela mulher. Particularmente, na obra de Ana Paula Maia, destaca-se a violência de gênero. Corpos femininos são ultrajados e relegados como se fossem restos. Mulheres são brutalmente assassinadas e os abutres aparecem para comer o que sobrou. Assim, pode-se notar a corporificação das relações de gênero, a animalização do ser e a violência contra a mulher como temas representados. Como resultados, foi possível perceber em ambas as obras uma maior tendência da literatura contemporânea em colocar no centro do debate indivíduos periféricos, subalternizados e marginalizados, uma característica comum à literatura decolonial, bem como demonstrar as estruturas patriarcais e como elas regem a sociedade, por meio da demonstração de múltiplas formas de violência contra a mulher. Dessa forma, é possível perceber, por meio desse estudo, a necessidade de mais investimentos em pesquisas acadêmicas que mapeiem diferentes formas de violência de gênero, bem como maior incentivo a escritoras e escritores que abordem esses temas em suas narrativas, assim gerando uma narrativa mais representativa. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada pela atenção. Tchau!